Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seres feitos pelos pós das estrelas. Tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um vídeo sobre astronomia, né? Sobre a história astronômica, mas antes não deixa de dar seu like, seu joinha, seu gostei. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, que sempre que sair vídeo novo você vai ter atualização. Então bora lá para o assunto de hoje. Então é isso, o assunto de hoje é sobre o cometa Borisov. Isso mesmo, eu já falei sobre o Oumuamua, já falei sobre o 13 Atlas, agora eu vou falar sobre o Borisov, que ele foi descoberto em 30 de agosto de 2019, que ele foi descoberto pelo astrônomo amador Gennady Vladimirovich Borisov, isso mesmo, por isso que o nome do cometa é Borisov, que aí foi descoberto com um telescópio de 65 centímetros, feito por ele mesmo. Por apresentar uma órbita hiperbólica, ele passaria, no caso, uma única vez pelo sistema solar. E sim, eu vou fazer um vídeo sobre o Borisov, a pessoa Borisov, tá? Então, se vocês quiserem, comenta aí, eu quero, porque aí eu já faço um vídeo sobre ele também. Não vou falar só sobre o cometa, tem que falar sobre a pessoa em si, o descobridor. E é engraçado que esse é chamado de 2i Borisov, porque teve 1i Oumuamua, esse foi o 2i Borisov, e teve o 13 Atlas. Acredito que se tiver mais algum será o 4i, 5i e assim por diante. Também foi originalmente denominado como C2019Q4, ou também chamado de Borisov, né? Que aí ele foi o segundo cometa interestelar, né, que ele foi observado depois do 1i Oumuamua. Como eu já falei, eu já fiz vídeo, inclusive, do Oumuamua, vou deixar aqui no card para vocês. E também foi antes do 13 Atlas, como eu falei, 1 Oumuamua, 1i Oumuamua, 2i Borisov, 13 Atlas e assim por diante. E ele tinha o nome de C2019 porque ele passou pelo periélio em meados de 2019, especificamente no dia 7 de dezembro de 2019. E aí ele passou no ponto mais próximo no dia 28 de dezembro de 2019. Passou muito perto da Terra, no caso. Porém, ele chegou assim numa distância de 180 milhões de quilômetros, né? Ele passou perto da Terra, mas não foi aquela coisa de, nossa, vai bater. Não, foram 180 milhões de quilômetros. E aí no dia 8 de dezembro, esse cometa aí, o Borisov, ele passou muito perto do Sol. Então, todo mundo fala, mas o 13 Atlas também, ele tá indo em direção ao Sol e tal. Porém, o cometa Borisov também já fez isso. E aí, quando ele se aproximou do Sol, foi quando ele passou mais ou menos umas 2 vezes mais longe da Terra, né? No caso, além dos 180 milhões que ele passou perto, quando foi em sentido ao Sol, ele começou a se distanciar da Terra. E aí, ele também seguiu, né, em redor do Sol a 175 mil quilômetros por hora. Ou seja, foi nessa velocidade que ele foi em direção ao Sol. Que até então, não falaram isso do 13 Atlas, mas o Borisov foi um dos cometas mais rápidos que passou aqui. E sim, ele era um cometa e não um disco voador. Como eu falei no vídeo o que é um OVNI, as pessoas, OVNI, eu vi uma luz, é um OVNI, tem um cometa. Não, não é cometa, é OVNI. Sim, é um OVNI. OVNI porque você não sabe identificar o que é, mas nem por isso é uma nave espacial, é algo que a gente, nossa, é um extraterrestre que vai vir. Não é porque a gente viu uma luz no céu que vai ser um disco voador. Então toda estrela que aparece é um disco voador, o céu é um disco voador. Não, não é isso. Eu já fiz um vídeo também falando o que é um OVNI, eu vou deixar aqui pra vocês, porque as pessoas falam, eu vi uma luz, não sei o que, tá, mas você não sabe identificar. É um OVNI, sim, é um OVNI porque você não sabe identificar, mas nem por isso é um disco voador. Não é porque você não sabe identificar que vai ser um disco voador. Eu acredito em disco voador, é óbvio, porque eu tenho um canal de ufologia, então é um pouco óbvio que eu acredito em disco voador. Mas isso não significa que qualquer asteroide, cometa que passe, né, vai ser um disco voador. Mas enfim, voltando ao Borisov, em meados de 2020 o cometa voltou a vagar pelo espaço interestelar e vai flutuar por milhões de anos até, né, talvez volte ao sistema solar, talvez não, talvez vai ficar, né, no espaço, no sistema estelar, e vai ficar por aí. A gente não sabe qual a procedência dele, da onde ele veio, para onde ele vai, se ele vai voltar. A mesma coisa o Oumuamua. E a mesma coisa está sendo com o 13 Atlas, tá bom? Então, né, é algo assim que a gente tá estudando, porque ciência é isso, né? Ciência a gente estuda pra querer saber a resposta e da resposta gerar mais questionamento. Então, a gente ainda não sabe se ele vai voltar, se ele já foi e não vai passar mais por aqui. Da mesma forma tá sendo o 13 Atlas, tá bom? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje sobre o Borisov, sobre o cometa Borisov. O ET Lele aqui e eu desejamos a todos uma vida longa e próspera.